Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje, número 44. Vocês, os alunos, os estudantes, devem ter segurança para resolver situações, problema que envolva números fracionários. Vamos continuar. Já demos uma pinceladazinha na primeira aula sobre frações. Vamos em frente. Assunto de hoje: classificação das frações. Frações próprias e impróprias. O que vem a ser isso? Dois números naturais, A e B, com B diferente de zero, quando escritos na forma A, dividido por B, ou A sobre B, representam uma fração em que A é o numerador e indica quantas dessas partes foram tomadas. E B é o denominador, indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Isso aqui nós estamos relembrando da aula anterior para entrar no assunto de hoje. Então, as frações aparentes, que são números naturais, e as frações correspondentes aos números mistos, chamados de frações impróprias, se estas são impróprias, se tem frações impróprias, quais são as frações próprias? Então, nós vamos hoje dividir bem o que é fração própria e o que é fração imprópria. Então, veja isso, imprópria. Veja o quadro resumo abaixo. Então, fração própria, o que é? Indica menos do que um inteiro. Então, uma fração própria, o numerador sempre vai ser menor. Então, vai indicar menos de um inteiro. Seu numerador é diferente de zero, menor do que o seu denominador. E nós temos aqui dois exemplos, está pequenininho aqui, mas eu vou ler. 3/7 é menor do que 1 inteiro. 1/9 é menor do que 1 inteiro. Então, essas são as frações próprias. Fração próprias, no plural, então, se for frações. Fração própria e no plural, frações próprias. Fração imprópria, também de aparente. Qual é a fração imprópria aparente? Ela indica inteiros exatos, 1, 2, 3, etc. Seu numerador é divisível pelo denominador. No exemplo aqui a gente fixa mais. Exemplo, 5/5 é 5 dividido por 5 é igual a 1 inteiro. 12/4, 12 dividido por 4 é igual a 3 inteiros. Então, essas frações desse tipo são chamadas de fração imprópria aparente. Ela parece aparentemente que é uma fração, mas na verdade, quando você faz a divisão, ela é um inteiro, se transforma no inteiro. E vamos agora, por último aqui, fração imprópria não aparente. Indica um ou mais inteiros e ainda mais uma parte fracionária. Vamos ver, seu numerador é maior do que o seu denominador, mas não é divisível por ele, pelo denominador. Temos exemplos aqui, 7/4. O que é 7/4? É 1 inteiro mais 3/4. Então, 1 inteiro mais 3/4 é os 7/4. Esse outro exemplo aqui, 17/5. 17/5 é a mesma coisa que 3 inteiros e 2/5. Esses exemplos de frações, que nós vamos ver muito bem, vários exercícios, exemplos, são as frações impróprias não aparentes. Vamos adiante e nós vamos ter bem mais exemplos.
Número racional. Todos os números relacionados ao quadro resumo anterior que nós vimos podem ser chamados de números racionais, pois número racional é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, ou A dividido por B, com A e B inteiros e B diferente de zero, denominador diferente de zero. Assim, 3 é um número racional. Por que 3 é um número racional? Se transforma em uma fração. Ele pode ser 3 sobre 1, né? 3 sobre 1, ou ele pode ser 6 meios, ou pode ser 9 terços, e assim sucessivamente. 3 sobre 1, né? Nós vamos transformar o 3 em uma fração. Ou seja, se nós multiplicarmos por 2, multiplico o 3 por 2 dá 6, multiplico o 1 por 2 dá 2, então fica 6 meio. Se multiplicar por 3, o 3 vezes 3, 9, multiplicando 1 por 3, 3 vezes 1, 3, fica 9 terços, e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos querendo provar aqui que o 3 é um número racional, porque pode ser expresso em forma de fração. O 4 quintos já está em forma de fração, né? É um número racional, pois já está escrito em forma de fração. 4 quintos. 1 inteiro e 1 quarto. 1 inteiro e 1 quarto é um número racional, pois 1 inteiro e 1 quarto é a mesma coisa que 5 quartos. Por quê? Como é que a gente transforma esse número misto em uma fração? É dessa maneira aqui, mas nós vamos ver mais. Mas eu já coloquei aqui. Você está dividindo 5 por 4. Dividindo 5 por 4. Vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Né? Para 5, 1. Então, esse 1 aqui, que é o resto, ele vai ser, esse 1 aqui, ele é o inteiro. É o 1 vezes 4. Esse 1 é o inteiro. E esse 1 aqui, ó, ele vai ser o numerador da fração aqui, ó. 1 inteiro vai para lá, e esse 1 aqui, que é o resto, vem para o numerador, e o 4, que é o divisor aqui, permanece, né, como denominador. Essa transformação aqui de número misto, né, para uma fração, uma fração imprópria, né, que o numerador é maior que o denominador, nós vamos ver vários exemplos. Aqui é só uma pincelada, porque nós estamos aprovando aqui que 1 inteiro e 1 quarto é um número racional. Vamos adiante. Você já viu que existem frações próprias e frações impróprias. Por que eles recebem esses nomes de fração própria e imprópria? Resposta: já que é um dos significados de fração, né, parte, pedaço. O que significa fração? Parte, um pedaço. De um modo que foi dividido igualmente. Quando tomamos uma parte do todo, é próprio dizer que nos referimos a uma fração. Você pega uma parte do todo, é uma fração. Mas não dá para daí o nome fração própria. Mas quando tomamos um inteiro ou mais, é impróprio dizer que nos referimos a uma parte. Daí o nome fração imprópria. Pelo exemplo aqui, fica mais fácil esse enunciado a gente captar. Por exemplo, nós temos aqui, ó, uma figura com 4 quadrinhos. Nós tomamos um quadrinho lá, pintamos de azul, nós ficamos com 1 quarto.
Isso aqui é um exemplo de uma fração própria, porque você pegou uma parte de um todo aqui, ó, de um inteiro. Você pegou uma partezinha aqui de 4. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Você tem aqui 5 quartos, né? Você pegou todas essas 4 partes aqui, que é um inteiro, e uma partezinha aqui dessa outra parte. Então, você tem aqui uma fração imprópria, cujo numerador é maior do que o denominador, porque você tem aqui um inteiro e mais parte de outro inteiro. Por isso que é chamado, então, de fração imprópria. Vamos lá. Examine os dois grupos de frações, para ficar bem fixado, né? 3 quartos, 1 terço, 2 quintos, 4 sétimos, 1 oitavo. Todas essas frações, os numeradores são menores do que os denominadores. Então, são frações próprias. Agora, veja esse outro caso aqui. 2 meios, né, que é igual a 1 inteiro, né? 2 meios. 4, que é uma fração imprópria aparente, né? 2 meios. 4 terços, 5 quartos, 6 quintos, 18 nonos. Tudo isso aqui, ó, os numeradores estão maiores do que os denominadores. Todos os numeradores aqui maior. Um ali igual, que é uma fração aparente imprópria. Então, esses exemplos aqui são exemplos de frações impróprias. Vamos aqui. Tem uma maneira prática de identificar quando uma fração é própria e quando é imprópria? Tem. É o seguinte, nós mais ou menos já vimos. Fração própria tem um numerador diferente de zero e menor do que o denominador. São as frações próprias. E as impróprias? Fração imprópria tem o numerador zero ou então igual ou maior do que o denominador. Então, o numerador das frações impróprias são sempre maiores do que o denominador. Ou igual. Vamos adiante. No caso de uma fração imprópria, como saber se ela corresponde a um número natural, né, uma fração imprópria aparente, ou um número misto? Resposta: número natural, o numerador é múltiplo do denominador. No caso de número misto, o numerador é maior, mas não é múltiplo do denominador. Exemplo, nós temos aqui uma fração imprópria aparente, né? 8, que o numerador é maior do que o denominador, né? Mas 8 é múltiplo de 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Essa é uma fração imprópria aparente. Já esse outro caso aqui, por exemplo, 7 terços. 7 terços é a mesma coisa que o número misto, 2 inteiros, 1 terço. Essa é uma fração imprópria com número misto. Então, aqui que está a diferença. Se você tem um numerador maior, mas sendo múltiplo, né, do denominador, você tem uma fração imprópria aparente. Mas se o numerador é maior do que o denominador e não é múltiplo, você vai ter um número misto, né? 2 inteiros, no caso de 7 terços, 2 inteiros e 1 terço. Nós vamos adiante. Exercícios. O que representa a fração 0, né, sobre 3, ou 0 terços? Né? O que representa essa fração? De que tipo ela é? Resposta:
0 dividido por 3 é igual a 0. Então, a fração 0 sobre 3, né, 0 terço, é uma fração imprópria aparente, pois 0 é divisível por 3. 0 é divisível por 3, que vai dar 0. 2. Escreva como se lê as frações abaixo. Esse exercício está no caderno de atividade, na página 47. A letra A, 16, né, 80 avos. Nós já aprendemos a ler frações, né? Então, 16, 80 avos. Letra B, né, 57, né, 500 avos. Letra C, 65 milésimo. Essa letra C, né, é uma fração decimal. É uma fração decimal, por isso que se lê diferente. Né? 65 sobre 1000 é 65 milésimo. A letra D, 83, 23 avos. 83, 23 avos. Letra E, 2 inteiros, 3 quartos. Como é que nós lemos? 2 inteiros e 3 quartos. Vamos a uma situação, problema, envolvendo fração. Dona Francisca tem uma dúzia de ovos. A gente sabe que uma dúzia são 12 ovos. E vai usar um terço dessa dúzia de ovos, né, um terço deles, para um bolo. Quantos ovos ela vai usar? Então, nessa situação, queremos saber quanto é um terço de 12. Pelo que já foi visto de fração, devemos dividir os 12 ovos em 3 grupos, com a mesma quantidade de ovos. Ou seja, fazer 12 dividido por 3, como cada grupo tem 4 ovos, pois 12 dividido por 3 é igual a 4, podemos escrever que 1 terço de 12 é igual a 4, pois 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, a resposta dessa situação, problema da Dona Francisca, ela vai usar 4 ovos. Se ela tem 12, vai usar 1 terço, ela vai usar 4 ovos. Vamos adiante. 2. Na fase de classificação de um campeonato de voleibol, a equipe de Bruno disputou 12 partidas, sofrendo 4 derrotas. Aí quer saber, na letra A, se cada vitória valesse 3 pontos, quantos pontos a equipe de Bruno teria somado? Resposta, né? Ele 3 e 12 partidas, né, ele sofreu 4 derrotas. Então, 3 vezes 8 é igual a 24. Portanto, ele teria 24 pontos. O Bruno somaria 24 pontos. Letra B. O número de derrotas representa que fração do número de partidas disputadas? Respostas, né? Se ele disputou 12 partidas, né, e sofreu 4 derrotas, vai ser 4, 12 avos, né? 4, 12 avos. 3. Uma pesquisa feita sobre a altura dos alunos do 6º ano de uma escola mostrou que, dos 320 alunos, 1/5 tinha altura superior a 1,50 m. Quantos alunos do 6º ano
apresentava altura maior que 1,50 m. Então, vamos ler novamente essa situação, problema, para a gente resolver ela. Então, foi feita uma pesquisa no 6º ano de uma escola, né? E lá tinha 320 alunos. Um quinto desses alunos, eles tinham uma altura superior a 1,50 m, 1,5 m. Quantos alunos do 6º ano apresentavam altura maior que 1,50 m? Então, cálculos. Nós temos aqui, então, um quinto de 320. Nós sabemos que nós vamos multiplicar 1 vezes 320 e dividir por 5. Então, 320 vezes dividido por 5, porque 1 vezes 320 é 320. Dividido por 5 é igual a 64. Eu fiz essa continha aqui para que a gente relembre um pouquinho, né? Para que a gente relembre um pouquinho as divisões, né? Então, ó, 320 dividido por 5, aqui vai dar 6. O 32 aqui primeiro, né? Que 3 não dá para dividir por 5, a gente pega o 32. 32 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, 32 menos 30, resta 2 aqui. O zero não tinha entrado na conta, ele é baixado aqui para perto do 2, né? Baixa o zero aqui, ficou 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Vem com sinal negativo, né? 20 menos 20, 0. Então, 64 está certinho essa conta aqui de 320 dividido por 5. Qual é a resposta, então, dessa situação problema? 64 alunos, né, daquela escola com altura superior a 1,50 m. Então, dos 320 alunos, né, nós temos aqui 64 com altura superior a 1,50 m, ou seja, 1,5 m. Então, gente, nós estamos chegando ao final dessa aula, segunda aula sobre frações. Amanhã nós vamos continuar e vamos fazer bem mais exercícios também para que a gente possa fixar bem, passo a passo, trabalhando frações. Então, até a próxima aula, na permissão de Deus.